Bom, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito estou na página, perdão aí, 79. Estou na página 79, mas o fruto... Está cada vez pior. Aqui. O fruto do Espírito. 79. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É muito interessante o fato de que as obras da carne são obras, e são muitas. Mas Paulo, quando vai tratar dos, a gente diria dos frutos, né? Mas ele fala que é o fruto do Espírito Santo. É um só. Ele brota do próprio Espírito. Bom, ele cita aqui uma divisão de 3 em 3 que é bem interessante, assim, né? 3 dons remetem a um relacionamento nosso com Deus, 3 dons ao nosso relacionamento com outras pessoas, como o próximo, e 3 dons nos remetem a um relacionamento com a gente mesmo, coisa nossa. Se a gente fizer um passeio aqui saindo um pouco fora do livro, né? Se a gente fizer um passeio aqui de Gálatas para Gênesis 3, a queda, a gente vai perceber que lá na queda, quando o homem se afasta de Deus, ele rompe o relacionamento com Deus, ele rompe o relacionamento com o próximo, e ele rompe o relacionamento não só com a criação de Deus, mas ele também produz uma ruptura no relacionamento dele com ele mesmo. A angústia, a agonia, a ansiedade, a falta de autoaceitação, a baixa autoestima, a soberba, um monte de coisa que está dentro desse ser humano que provavelmente não estariam antes da queda, mas agora estão dentro do ser humano. Então ele tem uma dificuldade de se relacionar consigo mesmo, de entender-se, de olhar-se no espelho, de reconhecer essas suas idiosincrasias, né? Então é interessante essa abordagem que ele coloca aqui, porque isso faz eco com a queda lá em Gênesis, e faz bastante sentido. Então, a presença do Espírito Santo de Deus em nós, ela é restauradora nas coisas que a queda destruiu dentro da gente. Então, amor, alegria, paz, paciência, ternura, bondade, na relação com o próximo, né? Paciência, ternura, bondade, e a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, e fidelidade. Eu não sei quem estava domingo no culto, eu citei Abacuque, falei de fé e de fidelidade, o justo viverá pela fé. As palavras são iguais na língua grega, pistis, e você vai perceber se é fé ou se é fidelidade pelo contexto, né, da leitura. Mas o que o Stott está dizendo aqui é que essa fidelidade que Paulo vai tratar aqui aos Gálatas é a capacidade que nós temos de nos tornarmos fiéis para aqueles que buscam conosco um relacionamento. Essa nossa capacidade de sermos fiéis, a nossa fidelidade, né? Dentro de uma atmosfera de igreja, você ser uma pessoa cuja fidelidade é constatada é importante, porque a gente lida com gente o tempo inteiro, né? A gente conversa, a gente troca orações. O apóstolo Tiago fala sobre nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros.
E essa relação de sinceridade, de confissão, de ajuda, de, de companheirismo, de oração, de compartilhar nessa dimensão da vida profunda das coisas de Deus, exige de nós fidelidade. Senão a igreja se transforma num ambiente muito tóxico, nefasto, mal, por causa da fofoca, da inveja, do diz-que-diz-que, dos conluios, das panelas, e ainda mais nesse ambiente que se requer fidelidade, né? Eu me lembro, saindo um pouco fora do livro aqui também, que dentro da estrutura da outra igreja da onde eu vim, aquela que a gente não fala o nome, tinha lá um ministério de cura interior. Cura interior. E, na verdade, você pegava o cidadão, o diácono, né? Ele fazia o curso de cura interior, e aí as pessoas iam fazer aconselhamentos com essa pessoa para serem curadas. Curadas. Rapaz, eu fico pensando no ser humano como um universo, né? O ser humano é um universo grande, profundo. A gente passa 2, 3, 4, 5 anos na terapia, a gente toma remédio, a gente conversa, às vezes 10 anos, às vezes estou com 50, 60 anos, e eu estou lembrando de coisas do passado. Eu me lembro muito da minha mãe. A minha mãe, Deus a levou quando ela tinha 82 anos. E eu tinha muitas conversas com a minha mãe, assim, e ela vivia comentando de situações da infância dela, que mesmo ela tendo tratado com psicólogos e tudo mais, coisas que continuavam gritando dentro dela, sabe? Mas na igreja evangélica, eu acho que eu vou fazer um curso de cura interior e eu vou curar a pessoa numa sessão de aconselhamento de meia hora. E se a pessoa não se cura, eu ainda falo que ela não quer. Também não quer ser curada, não coopera. Mas olha que interessante, nessas minhas mudanças de igreja, eu mudei bastante ao longo da minha jornada pastoral. Uma das igrejas que eu pastoreei, a gente tinha um problema grande, sério, porque ninguém mais queria fazer aconselhamento, nem se aconselhar, nem fazer cura interior, porque as coisas tratadas na intimidade de um aconselhamento, de uma cura interior, depois eram lançadas no ventilador da igreja. Então, esse fruto da fidelidade, ele é importantíssimo para os nossos relacionamentos comunitários, né? A gente não pode jogar a vida do nosso irmão no ventilador. A fragilidade do nosso irmão, a luta dele, o pecado dele, o problema dele, seja o que for, não pode ser para nós um parque de diversões. A luta do nosso irmão deve ser para nós um lugar santo, sacro, em que nós descalçamos as sandálias dos pés e adentramos esse espaço de dor, de luta, de fraquezas, de derrotas, de vitórias. E a gente deve adentrar esse espaço com muito temor. E eu não posso depois sair jogando no ventilador. Mansidão, domínio próprio e fidelidade, essas características que a gente tem que buscar para nós. Paciência, ternura e bondade, que devem ser desenvolvidas em nós, visando o nosso relacionamento com o próximo. Paciência é uma coisa que hoje em dia está difícil, está em falta no mercado. Até nas redes sociais o pessoal está escrevendo com letra maiúscula, em caixa alta. O cara já está gritando
descobrir um jeito de gritar em texto. Ternura e bondade. E em um relacionamento com Deus, amor, alegria e paz, porque são coisas que Deus coloca no coração da gente. Por mais que a gente divida, isso aqui acho que é uma divisão meio didática, né? Não há nenhum fundamento teológico, assim, ou uma explicação de Paulo. Paulo não dá explicação nenhuma, ele lança isso aí e vai embora. Mas acho que é uma didática bacana para a gente pensar nessas três dimensões da presença do Espírito Santo de Deus em nós, restaurando a nossa vida nessas áreas. Na página 81, ele vai dizer assim, lá em cima, o Espírito dá diferentes dons a diferentes cristãos, como veremos no próximo capítulo, mas ele atua no sentido de produzir o mesmo fruto em todos. Isso aqui é bem interessante, e tendo sido colocado como o fruto, uma coisa só, os dons a gente vai perceber diferentes dons em diferentes pessoas dentro da comunidade. Esse aqui tem um dom disso, aquele tem dom daquilo, mas com relação ao fruto, nós não teremos uma pessoa que é mais fiel, a outra que é mais amorosa, a outra que é mais alegre, a outra que é mais paciente. Esse fruto é uma coisa única, que vem, que cresce, que brota e cresce, mas que é uma unidade. Isso aqui eu vou dizer para você que é um mistério. Para mim é um mistério. É um mistério porque isso é um fruto, é um trem só, e é um mistério porque se essas coisas são fruto do Espírito Santo dentro do ser humano, essa é uma pergunta que eu já me fiz, eu não sei nem se eu poderia fazê-la a vocês. Eu quero lançar mais minhoca na sacola de vocês, mas sendo essas características aqui fruto do Espírito, elas não deveriam ser encontradas no mundo de um povo que não é o povo da aliança. Perceba porque a gente aprende que o Espírito Santo ele está agindo só na vida do crente, né? O Espírito Santo está agindo na vida do ímpio. Então, eu não posso entender um ímpio que tenha amor se o Espírito Santo não está lá. E não pode ser fruto de outra coisa que não seja de Deus. Eu não podia entender alguém no mundo alegre, ou paciente, ou bom. E tem gente boa no mundo. Tem gente fiel no mundo. Tem gente mansa no mundo. Então, eu olho para isso aqui com um olhar de mistério, assim. A presença do Espírito Santo de Deus em nós vai produzir esse fruto, fazendo com que essas características sejam plenas, eu acredito, na nossa vida. E talvez nesse mistério, o Espírito Santo sendo Deus, e Deus tendo criado todo ser humano à sua imagem e semelhança, pode ser que essa semelhança ainda guarde alguma coisa para esse ser humano caído, né? Mas vamos lá. Então, né, a, a, esse termo graça comum, cunhado na Reforma por João Calvino, eu não quero julgar o Calvino nem achar que eu sou melhor que ele. Eu sou bem pior que ele. Mas graça comum é um jeito de eu tentar explicar o inexplicável. Porque não está na Bíblia. Graça comum, graça salvífica, esse termo não está na Bíblia. E a graça é Deus, né? Deus é graça. A criação é graça de Deus. Já diria o pastor Isi, o nome dele. Espera que eu vou lembrar. Caio Fábio. A criação é graça de Deus, dádiva. A criação da terra, a criação do ser humano, é dádiva, é graça de Deus. A sabedoria, o amor,
a misericórdia, o perdão, a vida é graça de Deus. Então, Flávia, nós, de certa maneira, nós, toda a humanidade, estamos mergulhados na graça de Deus, porque todos nós só existimos por causa da graça de Deus. Não fosse essa graça derramada, a gente não ia nem existir. Então, não sei se a gente pode chamar de graça comum ou não, né? Mas é graça, né? Eu tomava um remédio, Flávia. O médico perguntou para mim assim, se eu era alérgico se eu tinha intolerância à lactose. Falei para ele que não, que eu tomava leite normalmente. Aí ele falou assim, então eu vou te receitar esse remédio aqui. Porque esse remédio, ele vem envolto em lactose e ele demora para ser absorvido. Então, eu posso dar para você uma dose mais baixa, porque ele vai sendo dissolvido ao longo do dia. E ao longo de todo o dia, você não fica com ausência do fármaco no seu sangue. Porque se eu te desse comprimido aqui de outra maneira, você bebe, vai para o seu estômago, aquilo já cai na sua corrente sanguínea, te ajuda, mas à noite você já está sem remédio. Eu vou ter que te dar outra dose. Então você vai tomar mais por conta dessa sistemática. Aí eu parei um pouco, né? Para entender. Quando você toma leite, o estômago não faz a digestão da lactose, o açúcar do leite. O estômago não consegue digerir a lactose. Então, olha que loucura. A lactose passa pelo estômago ilesa. E olha que o estômago é ácido, hein? Quem já comeu mortadela e arrotou, sabe como sai aquele negócio, às vezes sai queimando. Quem aqui tem azia, porque o suco gástrico é muito ácido. Mas a lactose passa. É só quando ela chega no intestino que nós fabricamos uma enzima chamada lactase. Por isso, quem não fabrica lactase não consegue digerir a lactose, porque a lactase é que quebra a molécula de lactose. Então, quem não produz a lactase não pode tomar leite. Lá no intestino, a lactase vai quebrar esse remédio. E quebrando o remédio, ele vai passar por todo o intestino, e são metros e metros de intestino que a gente tem, e esse remédio vai sendo quebrado pela lactase. E ao longo de todo o dia, o fármaco, ele está no seu sangue. Eu falei, caçamba, 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 eu falei. Olha que loucura. Um médico, um farmacêutico, um cientista, primeiro descobriu esse trem de lactose com lactase. Depois descobriu que ele podia pegar o remédio e misturar com esse negócio. E misturando, ele poderia fazer com que o remédio não tivesse um pico na sua corrente sanguínea, mas uma diluição lenta e constante. Isso vai para o ensino da medicina, isso vai para a ciência farmacológica, e isso cai lá no consultório do meu médico, quando eu fui sentar com ele, e eu fui ser atendido, e eu falo assim, da onde veio esse saber, se não da graça de Deus? Quando o meu médico foi para a faculdade, ele não sabia, mas ele foi lá receber da graça de Deus. Não é louco isso? Porque o diabo não tem saber para dar para o ser humano, é Deus quem dá. Então, de uma forma graciosa, o cara está lá na faculdade de medicina, ele nem sabe, mas ele está lá recebendo dessa dádiva da sabedoria de Deus para o bem do outro. E como esse exemplo, há tantos. Então, eu diria para você, Flávia, dando essa volta gigantesca, porque eu sou um cara meio prolixo, gosto de falar, mas eu não usaria talvez a terminologia da reforma de graça comum, mas eu diria graça. Graça de Deus, está no mundo.
É claro que nós, como cristãos, tendo o Espírito Santo pleno e habitando em nós, eu diria que deveria ter um trabalho interior mais constante do crente. E o crente, assim, isso aqui tinha que sair pelos poros do crente. De tal maneira que o mundo percebesse que esse povo crente, eles têm uma diferença muito grande. Porque no mundo de inveja, eles não têm. No mundo de animosidade e maldade, eles são bons. No mundo de ética corrompida, eles são éticos. No mundo de ódio, eles são bondosos. E eles vão falar assim, aquilo que eu tenho em escassez, você tem em abundância. Como é que é isso aí? Aquilo que eu vejo lampejos da humanidade, como é que sobra na sua vida? É esse crente que vai transformar o mundo. É esse crente que vai falar da justiça do reino de Deus. É esse cristão que vai transformar o seu entorno, né? A gente não vai transformar com uma bancada evangélica ou com qualquer outra coisa que não seja esse fruto do Espírito Santo multiplicado dentro dos crentes. Mas aí o Stott fala 3 coisas bem interessantes. A origem desse fruto é sobrenatural. Ora, se é fruto do Espírito, significa que a origem é o Espírito. Então, se é o Espírito, ela é sobrenatural. Não é minha, não é ciência, não é sabedoria humana, não é filosofia, não é um aprendizado técnico, é graça, é dádiva, é de outra ordem, não é da ordem desse mundo aqui. O Stott vai dizer que fica claro que todos os nossos relacionamentos, eles são falhos, porque esse fruto é escasso. Então, você tem um casamento onde o amor, a paciência, a bondade tem dificuldade de se perpetuar. Você vai ter falta disso dentro da própria comunidade da fé. Você vai ter a falta disso na família. Você vai ter a falta disso aqui em toda a sociedade, porque são coisas, é um fruto escasso na humanidade. Deveria sobrar bastante em nós. Na verdade, último parágrafo da página 82, na verdade, esse fruto, a soma de todas essas qualidades cristãs, é a melhor evidência que alguém pode apresentar de ter em si a plenitude do Espírito Santo. Isso aqui a gente vem falando desde que a gente estava lendo nos livros do Novo Testamento sobre o Espírito, que o que vai marcar a espiritualidade é o fruto e não o dom. É o fruto e não o dom. Está lá no Sermão do Monte, capítulos 5, 6, 7 de Mateus. Quando ele termina o Sermão do Monte, o pessoal fala assim, esse cara ensina diferente dos fariseus, dos mestres da lei. A autoridade dele para falar essas coisas é diferente. Ele não é igual aos mestres. Quando o povo percebe isso, e eu olho para essa situação e eu vou pensar e refletir na seguinte coisa. Jesus não era um mestre, à semelhança dos mestres da lei ou dos fariseus. Jesus não veio ensinar alguma coisa, ele veio viver alguma coisa. E se ele é Deus encarnado, se ele é o verbo, a palavra encarnada, mais do que ensinar, ele veio viver. E aí, então, revelar a nós a possibilidade de nós vivermos aquilo. Mas o cristianismo não é uma religião aprendida. Não é uma religião que nós aprendemos sentados num banco de escola, decorando. Eu fiz primeira comunhão e precisei decorar o livrinho lá do catecismo. Eu decorei só 2 rezas.
eu só sabia o Pai Nosso e Ave Maria. Eu sempre fui muito lento, não porque a minha mente é ruim, porque acho que é por preguiça mesmo. Eu não gostava de estudar quando era garoto. Então, eu só decorei 2 rezas. Mas a fé cristã não é uma classe de catecúmenos. Ela é de outra ordem. Porque se essas características elas são fruto do próprio Deus dentro do ser humano, é para muito além de só um ensinamento ou de um aprendizado. É uma transformação de vida. Por isso que a fé cristã é morrer e nascer de novo. É alguma coisa sobrenatural, né? Jesus diz isso para Nicodemos. Nicodemos, se o homem não nascer de novo, essas coisas não serão possíveis a ele. Porque só nascendo de novo do Espírito é que essas coisas estarão assim, abundantes, sabe? Presentes, possíveis na vida do ser humano. Não que elas não existam naquilo que a Flávia disse da graça comum, mas elas serão realmente vistas e observadas na vida daquele que recebeu. É graça, é dádiva, né? É milagre. Então, eu acho que você tem um pouco de razão, mas eu ajustaria o seu pensamento nessa perspectiva do cristianismo como morte e ressurreição, e não somente como aprendizado. Senão seria a filosofia de vida de Jesus Cristo, que bacana. A filosofia de vida de Gandhi, a filosofia de vida de qualquer outro sábio, de Buda. Aliás, o próprio Gandhi era um fã do Sermão da Montanha. Mas ser fã do Sermão da Montanha não faz de alguém um cristão. E por mais que ele queira replicar as atitudes de Jesus, elas não se apreendem como conceitos filosóficos. Elas são fruto de quem morreu e nasceu de novo, como obra redentora de Deus em Cristo e ação do Espírito Santo na vida da gente. Então, ensinamentos impossíveis para a gente, se não nascermos de novo. Parece que o evangelho é simples, mas ele é grande, né? Ele é profundo, ele é bem profundo. Mas eu diria assim para você, que nós acreditamos nas Escrituras como a autorrevelação de Deus. A Bíblia tem uma dezena de escritores. A Bíblia foi escrita num período de 1.500 anos entre Gênesis e Apocalipse. A Bíblia ela passa por várias fases da história humana, mas ela está inserida dentro de uma cultura cananita, aramaica. Ela está inserida ali naquele contexto. Quando eu olho para a Bíblia, para as Escrituras, eu vou acreditar que aquilo lá é a revelação de Deus, o Deus criador dos céus e da terra se revela daquela maneira. Então, para nós cristãos, Marco, por conta do texto dizer isso para nós, não há salvação em outro nome que não seja o de Jesus Cristo. Não há salvação não há outro caminho que possa levar o homem até Deus se não for por Jesus. E isso não é coisa que a gente tenha feito. Foi Deus que fez assim. Porque Deus, quando vem para a Terra, ele encarna na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para o mundo, é esse entendimento que a gente vai ter. Que se Deus quisesse revelar a alguém, se, eu coloco se, né? Que
Se a nossa fé está correta, é nela que está baseada a minha vida. Se a nossa fé estiver correta, quando Deus se revelar a alguém nesse mundo aqui, ele vai se revelar em Cristo para essa pessoa. Porque foi assim que ele se revelou à humanidade, em Cristo. Então é assim que a gente enxerga dentro desse nosso mundo pós-moderno, em que não há absolutos nem verdades absolutas, que cada um constrói a sua verdade. Falar uma coisa dessa é uma violência contra esse mundo que a gente vive, onde cada um tem a sua verdade e não há nada absoluto. Não, Deus está aí em todas as religiões, né? É a nossa sociedade hoje, né? Enquanto na Idade Média a verdade absoluta era detida pela igreja, quando a igreja sucumbe à razão e à ciência, e a gente entra na Idade Moderna, a gente tem a ciência como a grande detentora da verdade, do experimento, do empirismo. Se não pode ser provado, então não é verdade. Então, você tem séculos da verdade presa na igreja, séculos a verdade sendo detida pela ciência, e agora, na pós-modernidade, jogaram uma bomba e a verdade se dilui em todas as religiões, corações e mentes, porque não há verdade. Cada um leva a sua vida como quiser. Mas, mesmo nesse ambiente de pós-modernidade, a gente acredita que Deus se revelou em Cristo, foi assim que ele quis se revelar. Aí é ultrapassar essa linha, é eu querer arbitrar sobre Deus, segundo a minha justiça, porque Deus não fez assim, não fez de outro jeito, porque Deus não está em outro lugar. Aí é um campo que eu não tenho como andar nele, sabe? Não me pertence. Isso não foi revelado. A gente só tem aquilo que está revelado. Mas, se Deus fosse revelar alguém, a gente crê que vai ser em Jesus. Essa pessoa vai ser levada a Cristo, essa pessoa vai conhecer Cristo, essa pessoa vai ter um contato com Cristo, vai ser assim. Perdi uma jovem na igreja por causa disso. Ela achou que isso era muito exclusivista, né? Só a gente. Bom, continuando. Se a origem é sobrenatural, Stott vai dizer que o crescimento é natural. A origem é sobrenatural, mas o crescimento é natural. Em condições normais, ele vai dizer, qualquer fruto cresce naturalmente. Então, se o fruto estiver na terra, e se houver a chuva na estação certa, e todos os sais, minerais, e tudo aquilo que o solo vai oferecer para aquela semente, então, naturalmente, o processo vai acontecer. Naturalmente, o processo vai acontecer. Então, quando Paulo usa inspirado pelo Espírito, né? Quando a Bíblia traz para a gente essa metáfora do fruto do Espírito, então é um crescimento que deve ser natural na vida do crente. Passando as estações da vida, o crescimento dessas qualidades, dessas características devem crescer na gente. Quando eu fiz colégio, a gente ia fazer uns exercícios de química, e sempre nos enunciados dos exercícios vinha escrito assim que na CNTP, que queria dizer que nas condições normais de temperatura e pressão, o desenvolvimento desse exercício vai me dar esse resultado, porque se eu alterar a pressão ou a temperatura, o resultado já vai ser outro. Então, dentro do nosso estudo lá no colégio, para resolver os exercícios, nós tínhamos que levar em conta que temperatura e pressão eram normais. Então, eram naturais, né? Então, no cristão,
Na CNTP cristão, nas condições naturais e normais de temperatura e pressão, o crescimento deve ser natural. Mas ele vai dizer assim, ó, do meio para baixo aqui da página 83. Porém, o fato de que o Espírito produz essa vida santa como seu fruto, indica ao mesmo tempo que há certas condições das quais o crescimento depende e pelas quais nós somos responsáveis. Isso porque o que é natural sempre é condicionado à chuva, à terra, né? O processo só é natural quando as condições estão de acordo. Então, a origem é sobrenatural, o crescimento é natural, ou seja, se tudo correr bem, ele cresce naturalmente. O, o agricultor coloca a semente e ela vai dar um fruto. Ela vai crescer e vai dar um fruto. Isso é um negócio maluco que Deus criou, né? Que Deus fez. Mas tem que chover. Se não chove, ele perde a colheita. Né? Então você tem. E aí o texto vai dizer para a gente que há uma participação nossa para que essa naturalidade aconteça. E aí, Stott vai citar os versículos 7 e 8 do mesmo capítulo de Gálatas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu acho muito bacana quando ele coloca aqui embaixo, no último parágrafo, que o verbo grego para a palavra zomba, de Deus não se zomba, o verbo zombar, quando você pega o verbo lá, é levantar o nariz para alguém. Levantar o nariz. Você já levantou o nariz para alguém? Eu tenho certeza que você já fez questão de levantar o nariz para alguém. Então, quem nunca levantou o nariz aqui, que atire a primeira pedra. Para eu levantar o nariz para alguém, eu preciso desprezar essa pessoa. Ou ter por ela um sentimento de desprezo. Por isso que eu levanto meu nariz. Porque eu não levo em conta essa pessoa. O que ela significa, o que ela é, a importância dela, eu a desprezo. Então, para eu levantar o nariz, para Deus, significa que eu estou desprezando. Eu estou passando por cima das leis que Deus estabeleceu e que colocam ordem em tudo que Ele criou. Então, eu não posso levantar o nariz para Deus e desprezar as regras eternas que Ele estabeleceu para a vida. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. É aquela coisa, se eu cuspir para cima, vai cair na minha testa. Não dá para eu desprezar Deus. Não dá para eu brincar, né, com as leis que Deus estabeleceu. Aí ele vai citar aqui um provérbio antigo. Então, uma coisa boa para a gente aplicar na nossa vida. Né? Semeie um pensamento e você vai colher uma ação. Semeie uma ação, você vai colher um hábito. Semeie um hábito e você vai colher um caráter. Semeie um caráter e você colherá um destino. Muito bacana isso aqui. E aí, na página 35, ele vai dizer assim, no segundo parágrafo, por semear, parece que o apóstolo está entendendo todo o padrão dos nossos pensamentos e hábitos. Essa coisa que depende de nós, tá? Depende de nós. Todo o padrão dos nossos pensamentos e hábitos, nosso estilo de vida, a direção e a disciplina da nossa vida. Isso inclui as companhias que temos, as amizades que cultivamos, a literatura que lemos, os filmes que assistimos no cinema ou na televisão, o tipo de lazer com que preenchemos nosso tempo livre, tudo que ocupa o nosso interesse e absorve nossa energia e domina nossa mente. Tudo isso aí é a terra. Tudo isso aí é a terra onde a semente sobrenatural do Espírito está plantada. Ela vai crescer, mas há uma condição de que essa terra, que é a nossa vida, seja fértil, suficiente,
para que essa semente se desenvolva. Então, aqui é a gente, né? Só que sou eu. Os livros que eu leio, os filmes que eu gosto, meu estilo de vida, as minhas escolhas, a direção que a minha vida toma, o meu ser, as minhas relações, né? Meus padrões de pensamento, eu como pai, como filho, como funcionário, como chefe, tudo isso aqui. O que domina a minha mente, o que consome a minha energia, onde eu gasto o tempo da minha vida, né? Tudo isso aqui vai formar um terreno onde o Espírito Santo vai trabalhar. Então, interessante aqui, se se há alguma coisa que eu precise analisar na minha vida, é isso aqui, ó. Quais são os padrões do meu pensamento? Vou dar um exemplo aqui, eu sempre caio nesse exemplo, mas é um exemplo, tá? Por exemplo, o evangélico vai dizer assim, bandido bom, bandido morto. Isso é uma estrutura de pensamento. Bandido bom é bandido morto. Tá. Da onde vem esse seu padrão de pensamento? Vem da Bíblia? Vem de Cristo? Vem de Deus? Opa, então, pode existir um padrão de pensamento na minha cabeça que seja completamente antagônico a Deus, à vontade de Deus, a Cristo, ao cristianismo, ao evangelho da graça. Muito louco isso aqui. E tem uma infinidade de outros padrões de pensamento que formam a nossa cosmovisão, né? Que a gente pode olhar para dentro da gente e questionar se isso realmente é de Deus ou não. Se isso aqui corresponde ao Evangelho, se o Evangelho de Cristo está expresso nessas minhas ligações que formam um padrão de pensamento, de conclusão que eu vivo e ensino para os meus filhos. Tem graça do Evangelho aí? Não. Então essa terra não é boa para crescer o espírito. Interessante, né? Eu acho interessante. Porque pensamento produz ação. Ação produz hábito, hábito produz caráter. Muito louco isso aqui. Ah, você tire as suas próprias conclusões. Muito legal. O crescimento é natural, mas a maturidade, Stott vai dizer, é gradual. Não é automático. Isso aqui é sensacional, tá? Porque, veja, o dom do Espírito é automático? Dom do Espírito é automático? É. Por quê? O Espírito Santo vai lá e faz, recebeu o dom. Você fez alguma coisa para receber o dom? Não. Ele me deu. Agora eu já vou sair usando, porque a igreja precisa. Isso é uma coisa. Mas o fruto, ele tem uma maturidade. Temos a aprender uma terceira lição do uso que o apóstolo faz desta metáfora do fruto. Um conhecimento de botânica, estou na página 86, tá? Na maturidade gradual. Um conhecimento de botânica, mesmo que elementar, é suficiente para que constatemos que os procedimentos de Deus amadurecem com lentidão. Aí ele vai dizer assim, no último parágrafo da página 86, esta ênfase na santificação gradual não tem a intenção de desculpar nossa pecaminosidade contínua, nem de incentivar nossa preguiça, nem de afrouxar nossa expectativa, mas de nos advertir contra jardineiros charlatães que nos oferecem frutos maduros na hora. Não, não dá. A vida cristã é uma vida que demanda investimento, tempo, trabalho, pensamento, questionamento, hábito, disciplina. A vida cristã não é um milagre que acontece num acampamento, num encontro, numa oração, numa unção, num receba, ser cheio. Não. Vida cristã, ela não acontece nessas coisas aí. A vida cristã acontece aqui, ó, na vida vivida, sabe?
A vida vivida é aquela que acontece na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, que é o nosso culto racional. A nossa espiritualidade não se desenvolve no domingo, nem nos congressos. A nossa espiritualidade se desenvolve no nosso culto racional, que é a nossa vida de adoração a Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, onde eu estou trabalhando a terra da minha vida para que cada vez mais o Espírito Santo encontre em mim liberdade de ação, sabe? A palavra fugiu aqui, mas essa... vocês entenderam, né? Essa condição que cada vez o Espírito Santo tem mais ação na minha vida, importa que ele cresça e que eu diminua. Usar o texto bíblico, que é mais fácil. Então, cada vez menos eu, cada vez mais Deus. É isso aí. Por fim, ele vai falar da aplicação. Eu achei bacana isso aqui. Está na página 88, né? São três aplicações. Em primeiro lugar, já que a semelhança a Cristo é de origem sobrenatural, o fruto vai nos tornar semelhantes a Cristo. E a origem é sobrenatural, precisamos ter humildade e fé. Humildade e fé. Para reconhecer que nós não podemos produzir essa colheita por nós mesmos. Fé para crer que Deus pode fazê-la amadurecer dentro da gente. Humildade para reconhecer, fé para receber. Em segundo lugar, já que a semelhança a Cristo tem um crescimento natural, desde que disponha das condições adequadas, precisamos ter disciplina. O cara que planta, ele não tem fim de semana nem feriado. Tem algumas coisas que ele tem que fazer, ele não pode pular fase, sabe? Ele tem que arar a terra, ele tem que jogar semente, ele tem que regar, ele tem que jogar o remédio, ele tem que colocar lá o adubo, e tem uma disciplina nessa vida aí. Ele tem um animal, tem que ordenhar a vaca todo dia, tem uma disciplina envolvida. Se o cara quiser ser um atleta, tem uma disciplina envolvida. Se ele quiser ser um dentista, um médico, tem uma disciplina envolvida. Se ele quiser, qualquer coisa na vida tem as suas disciplinas exigidas. E a vida cristã é assim também. Se o crescimento é natural, então eu tenho que ser uma pessoa disciplinada na oração, na palavra, na comunhão, sabe, nesse viver cristão. E por último, já que ser semelhante a Cristo vem de um amadurecimento gradual, precisamos ter paciência para esperar. Paciência para esperar. Não dá para a gente colocar a carroça na frente dos bois, sabe? A obra de Deus na vida da gente é uma obra para a vida toda. Nós não vamos tirar o pai da forca. Esse negócio do receba agora. Eu lembro que tinha um trem lá na igreja que eu ia, que era assim: Deus vai fazer na sua vida em um mês o que demoraria um ano. Ele vai fazer em uma semana o que demorava um mês. E Deus vai fazer em um dia o que demorava uma semana. Ou seja, cara, minha vida vai ser igual aquele filme. Sabe aquele filme Clique, com o Adam Sandler? Se você já viu, ele ganha um controle remoto que acelera a vida dele. Então isso não existe. Nem aquele filme é metafórico, é bobagem, e as igrejas acham que funciona, e que Deus vai fazer assim. Não, filho. A coisa é gradual. E a gente tem que ter paciência para andar com Deus. Não dá para ele... às vezes eu vejo, o cara passou 18 anos, 20 numa igreja lá, se destruindo, né, no mundo, seja onde for. Aí ele vem para a igreja, ele quer que, pronto, quer que resolva tudo do dia para a noite. Rapaz, não dá, né? Só que a paciência é impaciente, ele fala aqui, né? Quando eu fui para o exército, tinha uma modalidade de educação física que nós fazíamos lá, havia vários tipos de educação física, de modalidades, né?
E uma delas era um circuito de musculação. Circuito de musculação. Só que não tinha aparelho para toda a companhia, pelotão, né? Então, enquanto metade dos soldados ocupavam o aparelho, a outra metade, o cabo e o sargento diziam que era descanso ativo. Descanso ativo. Então, se você não está no aparelho fazendo o treino, você está ou fazendo abdominal, ou correndo no lugar, ou fazendo polichinelo, você só não pode ficar parado. Então, eu estou esperando aqui a minha vez, mas eu estou fazendo exercício. Eu estou fazendo academia para ver se eu consigo ter uma saúde um pouco mais melhor. E agora, há pouco tempo, a professora lá mudou meu treino, ela fez um negócio assim. Eu vou lá fazer qualquer exercício, eu não posso ficar descansando. Ela me deu atividades que eu tenho que fazer enquanto eu não estou fazendo exercício. Ou estou pulando do trampolim, estou andando de bicicleta, estou dando aquele... Cara, eu saio da academia, o pó da rabiola, não sobra nada. O descanso é ativo. A paciência, ela é impaciente. Não é aquela paciência relaxada, deixa na mão de Deus. É aquela paciência perseverante, né? Que eu estou ali em oração, eu estou trabalhando a minha vida, preparando a terra. Eu sei que vai ser o tempo de Deus, mas eu estou aqui andando com Deus, servindo, agindo, trabalhando, vivendo a minha vida cristã. Bacana o capítulo. Bem legal. Alguém quer falar alguma coisa? Agora é a hora